Graça e paz, igreja. Boa noite. Mais uma semana juntos para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Dando continuidade ao nosso estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje, meus irmãos, nós vamos estudar o capítulo 7. É um capítulo pequeno, com 15 versículos, 16 versículos. 15 porque nós já estudamos um na semana passada. E, na verdade, traz um tema que é um tema ali, um momento de alegria de Paulo, de consolo de Paulo, e é um momento que a gente fecha um ciclo dentro dessa carta. Esses 7 primeiros capítulos, eles trazem um bloco, né? Os estudiosos, eles definem dessa forma, que é Paulo ali tentando se reconciliar com a igreja de Corinto, também falando um pouco do ministério dele, defendendo um pouco do ministério dele, tanto em relação às tribulações que ele passava, quanto também em relação à presença dos falsos mestres ali na igreja. E a gente fecha depois esse bloco. Depois de fechar esse bloco, na semana que vem nós vamos ver o capítulo 8, e aí tem também o capítulo 9, que é um outro tema. E nós finalizamos do capítulo 10 ao 13 com o tema final, onde ele vai estar falando novamente sobre os falsos apóstolos, falsos mestres. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nós te apresentamos para esse estudo nessa noite. Usa-nos, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, fala aos nossos corações, nos instrui. Que teu Espírito Santo tenha plena liberdade em mim, tenha plena liberdade em nós. Sim, Senhor, que esse conhecimento que está sendo passado a cada semana, ele tenha efeito prático em nossas vidas, transformando o nosso ser, transformando o nosso caminhar, mas também nos fortalecendo para que sejamos acrescidos em fé. E também, Senhor, para que sejamos a cada dia mais firmes e mais seguros em levar as boas novas de Cristo. Usa-nos, Senhor, conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Nós sabemos que quanto mais equipados, Pai, mais habilitados estamos para que o Senhor possa nos usar, Pai, para que possamos te servir com excelência. Cuida de nós, Senhor, guia, Pai, esse tempo de estudo, abençoa cada irmão que vai estar acompanhando agora ou no momento posterior, mas instrui-nos, Senhor, é o que nós te pedimos, gratos pela tua bondade e favor, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos, irmãos, agora ler, como eu sempre faço, vou ler do versículo 2 até o versículo 16, amém? E depois a gente vem, eu vou dividir em duas partes o estudo, a primeira parte vai do versículo 2 ao versículo 7, depois do 8 ao 16, mas não mudam muito os temas não, amém? É uma continuidade, vamos lá? Capítulo 7, versículo 2. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a nenhuma pessoa prejudicamos, de ninguém jamais nos aproveitamos. Não digo isso para de alguma forma vos condenar, pois já afirmei que estais em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. A minha confiança em vós é grande e muito me orgulho por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Pois vede o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Que dedicação, mas igualmente que defesa própria. Que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Em todos os aspectos provastes estar inocentes nesta questão.
Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa daquele que praticou o mal, nem por causa daquele que foi prejudicado, mas para que, diante de Deus, vos fosse possível perceber a si mesmos como sois dedicados fraternalmente a nós. Por todas essas manifestações de afeto fomos revigorados. Além do ânimo que recebemos, alegramo-nos muito mais ao contemplar a alegria de Tito, porquanto sua alma semelhantemente foi contemplada com o encorajamento que recebeu de todos vós. Pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós, e não fui decepcionado por vós. Mas, como tudo que vos afirmamos era verdade, assim também o orgulho que manifestamos a Tito se provou verdadeiro. E o carinho dele para convosco é ainda mais intenso ao recordar da obediência de todos vós e de como o recebestes, com temor e tremor. Alegro-me por poder depositar plena confiança em vós. Irmãos, Paulo era apóstolo, mas Paulo era pastor, né? Porque as falas de Paulo, a gente vê são as falas de pai mesmo, né? Do pai que repreende, do pai que sofre por ter repreendido, do pai que cuida, do pai que ama fraternalmente. É muito bacana porque a gente vai lendo a carta e vai vendo ali o carinho, o amor que ele tinha por aquela igreja. Amém, irmãos? Que nós possamos ver sempre o cuidado de Deus, o amor dele por nós, não somente pelas cartas e por todo o cânon sagrado que ele nos deixou, onde ele nos ensina e nos revela o seu poder, o seu amor, a sua grandeza, mas também, irmãos, porque nós podemos contemplar essas coisas, como lidar em situações complexas, situações adversas, porque Paulo passou por muitas situações adversas em relação a essa igreja e ele não desistiu deles, irmãos. Amém? Então, nós não podemos desistir se nós encontrarmos barreiras, se nós, quando formos levar o evangelho, seja aos próximos, seja aos distantes, se nós formos contristados. Amém? Porque nós somos instrumentos do Senhor, a vontade é dele, e ela é boa, perfeita e agradável. E ela cumpre o seu querer nessa terra quando nós estamos disponíveis a ele. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, irmãos, eu vou fazer um resumo do que a gente viu até aqui. Por quê? Porque é importante a gente entender o contexto das cartas que foram escritas por Paulo e da visita que ele fez, para que a gente entenda esse momento em que ele se encontra com Tito. Amém? Os irmãos que já vêm acompanhando, na verdade, vão recordar algumas informações que eu já passei, mas se porventura algum irmão chegou depois ali do segundo, terceiro capítulo, agora vai compreender uma parte do que está acontecendo. Amém? Nesse momento agora eu vou fazer uma recapitulação dessa caminhada de Paulo desde a fundação da igreja e depois nós vamos focar um pouquinho nos versículos 2 ao 7. Amém? Então, irmãos, Paulo expressa sua alegria com a chegada de Tito, que vinha trazendo notícias sobre a igreja de Corinto. Nós vimos nos capítulos atrás que quando ele chegou a Troade, ele achou que ia encontrar com Tito lá e não encontrou. E ele estava muito ansioso, estava ali meio amargurado, estava querendo muito notícias ali da igreja de Corinto. E ele não encontrou com Paulo, então ele foi para Macedônia. Amém? Então, Paulo, ele foi, numa das viagens missionárias dele, ele fundou ali a igreja de Corinto. E passou um tempo lá, irmãos. Ele passou um tempo, uns estudiosos falam que passou 1 ano e meio, outros falam que ele passou 2 anos, outros falam que ele passou 3 anos. Não faz diferença, ele ficou um tempo. Ele se estabeleceu, ele conviveu com aqueles irmãos, ele entendeu aquela realidade, aquele contexto. Ele trabalhou lá, porque Paulo construía tendas. Ele trabalhou lá, construindo tendas nesse tempo. E aí, quando ele organizou a igreja, quando ele entendeu que essa igreja estava ali já começando a andar com as próprias pernas, e ele se sentiu confiante de que essa igreja poderia andar sozinha, ele partiu para levar o evangelho em outras regiões, ali próximas. Amém? Algum tempo depois, ele tem notícias de que a igreja estava passando por algumas dificuldades, irmãos. E aí, quais eram as dificuldades? Eram dificuldades doutrinárias, eram questões teológicas, questões da prática do dia a dia, em que os irmãos estavam se perdendo ali com aquilo que havia sido ensinado por ele e que o evangelho prezava. Então, ele ele percebeu que aquela igreja estava tendo dificuldade de andar conforme as escrituras. E aí, essas pessoas que eles estavam entendendo ali, que ainda estavam com algumas práticas pagãs, que estavam ali com práticas ímpias, elas estavam no meio da igreja. Eram convertidos já,
de boca, mas ainda não eram convertidos de coração, de hábitos, de mudança de hábitos. E às vezes, irmãos, essas mudanças levam muito tempo. Mas o que Paulo estava incomodado é que essas pessoas estavam sendo ali acolhidas no meio da igreja e sem disciplina, sem correção. Então, quando ele ouviu esse tipo de coisa, ele ficou preocupado. Porque como que você está ali convivendo com aquelas pessoas, sabendo que elas estão errando, o que elas estão fazendo, e você não as orienta, você não é firme, você não disciplina. Amém? Então, ele escreve uma primeira carta, que é uma carta que nós não temos ela no cânon sagrado, mas nós temos menção dela na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 9, onde ele fala: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com impuros. Então, eu já citei isso lá atrás. A gente sabe que ele escreveu essa primeira carta por conta disso. Porque logo ali na primeira carta, que está aqui no cânon sagrado, nas Sagradas Escrituras, a primeira carta de Paulo aos Coríntios que nós temos acesso, cita essa carta anterior que Paulo escreveu. Amém? Que ele trazia essas instruções pedindo à igreja que, por favor, não se associasse com os impuros. E aí a impressão que a gente tem, irmãos, é que essa carta não surtiu efeito. Amém? Ele foi tendo notícias de que as coisas difíceis, as situações complexas haviam aumentado e não haviam sido resolvidas ali essas questões no meio da igreja. Então, nesse tempo, quando ele tem essas notícias, ele recebe ali um grupo, uma comissão que estava vindo lá da igreja de Corinto. Eles tinham vindo trazer uma oferta, entendeu? E também trouxeram uma carta com vários questionamentos, várias perguntas, várias dúvidas. Irmãos, eram muitas coisas que estavam sendo ali difundidas naquele meio, que estavam deixando os coríntios perdidos. Então, essa comissão que foi e levou essa carta com essas dúvidas, porque eles precisavam entender naquilo que eles estavam caminhando de forma errada e também precisavam entender o que estava confrontando os ensinamentos cristãos. Então, Paulo decide escrever uma segunda carta. Aí sim, essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios que nós temos nas nossas escrituras, tá certo? Então, essa já é a segunda carta, na verdade, que ele escreve. E ele procura resolver questões de ordens práticas e teológicas que estavam dividindo a igreja e trazendo grandes problemas e complicações. Então, nós vimos com o estudo que foi dado pelo presbítero Narciso da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o quanto ele traz questões teológicas, ele traz questões doutrinárias, ele traz correções para a igreja estava meio dividida, uns eram de Paulo, outros eram de apóstolos, outros eram de Pedro, outros eram de Cristo. Amém? Então, Paulo tentou nessa primeira carta aos Coríntios, que é a carta que nós temos conhecimento, que nós estudamos antes agora dessa carta que nós estamos estudando, ele trouxe todos esses ensinamentos, como nós podemos perceber no estudo que nós fizemos junto com o nosso irmão presbítero Narciso. Entretanto, mesmo depois dessa carta, os problemas da igreja de Corinto continuavam sem solução, irmãos. Então, mesmo com o cuidado que Paulo teve de escrever 2 cartas, os problemas continuavam ali. A crise se agravou e Paulo decidiu ir pessoalmente a Corinto. Então, Paulo tinha fundado a igreja, passou um tempo lá e ele não tinha voltado mais. E aí ele resolve voltar nesse momento, que já tinha um tempo, irmãos, que eles não se viam. Amém? E aí, quando Paulo chega a Corinto, encontra, em meio aos grupos da igreja, um grupo que havia se posicionado contra ele, irmãos. Era um grupo que estava em rebelião. Amém? Eles estavam ali assumidamente contra Paulo. Esse grupo de oposição estava recebendo apoio de mestres que haviam chegado de Jerusalém, se dizendo apóstolos de Jesus, e que estavam questionando o apostolado de Paulo e os seus ensinamentos. Então, eram mestres judaizantes que vieram trazer ali itens da lei que eles achavam que não deviam ser suprimidos pela fé cristã. E Paulo já tinha dito que o evangelho de Jesus é o evangelho pela graça. Basta receber a Jesus, porque todo o sacrifício já foi feito por ele lá na cruz. Então não tem nada, absolutamente nada, que nós possamos fazer para acrescentar, para completar o sacrifício de Jesus na cruz. E o que esses mestres estavam ensinando é que não era suficiente crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador.
ainda tinha que seguir vários itens da lei para que isso pudesse ser completo, irmãos. E nós sabemos que são ensinos equivocados. Amém? É uma falsa doutrina. Então, Paulo chegou, encontrou esse grupo, questionando o apostolado dele, questionando os ensinamentos dele, questionando a doutrina cristã. E por conta dessa situação, quando ele chega lá, ele encontra certa hostilidade, irmãos, por parte da igreja. A ponto, ele foi tão hostilizado que em 2 Coríntios, ele chega a tratar essa carta, aliás, essa visita, como uma visita triste, irmãos. Imagina, ele passou tanto tempo sem ir lá, e quando ele volta, ele cita essa visita como uma visita triste, que fez com que ele saísse de lá bem abatido, bem desanimado com tudo que estava acontecendo naquela igreja. Irmãos, a gente percebe ali pelo jeito que a coisa aconteceu, que inclusive Paulo saiu meio acuado de lá. Amém? Ele foi perseguido. Ele chegou querendo ajudar a igreja a entrar nos trilhos, e aí esse grupo que estava de oposição estava tão cego ali nas coisas que estavam acontecendo, que chegaram a entristecer Paulo, né? Paulo tentando corrigir a igreja, tentando trazer a igreja a um centro, e aí ele é hostilizado quando ele chega lá. Diante disso tudo, Paulo resolve escrever uma terceira carta, irmãos, a essa igreja. Uma carta que ele foi mais severo. Ele chama essa igreja à responsabilidade. Ele chama essa igreja a tudo aquilo que ele viu que estava incorreto, que estava fora da vontade do Senhor. Então, ele exorta mesmo a igreja, irmãos. Ele não mede esforços em se posicionar. Então, nós temos notícias de que essa foi uma carta bastante dura. E nós temos muitos estudiosos, muitos mestres que se referem a essa carta como uma carta severa. Foi como se fosse a última alternativa de Paulo para poder trazer aquela igreja a uma consciência de pecado, né, de que a rebelião é algo que não agrada a Deus. Que eles precisavam não só cessar com aquele momento de rebelião, mas também rever tudo aquilo que havia sido ensinado que eles não estavam conseguindo cumprir. Paulo foi tão firme em seus posicionamentos nessa terceira carta que ficou temeroso de como a igreja receberia aqueles ensinamentos e aquelas exortações, irmãos. O espírito dele ficou abatido, o espírito dele ficou preocupado, ele ficou angustiado, porque ele estava tendo aquela carta como uma última opção. Ao mesmo tempo ele falou, meu Deus, será que essa igreja vai romper comigo de vez? Será que eles vão voltar para uma situação de ira diante de Deus? Vão romper com tudo aquilo que eles viveram, com tudo aquilo que eu ensinei para eles. Então foi um momento assim bem complexo, porque Paulo realmente ficou muito preocupado de como a igreja receberia aquela carta. Essa terceira carta, que é essa carta chamada de severa, nós também não temos acesso a ela, irmãos. Ela não consta no cânon também, mas nós temos referências a respeito dela na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que na verdade é a quarta carta. Então, Paulo escreveu 4 cartas. Nós temos 2 na Bíblia, né, nas Escrituras, que na verdade são a segunda e a quarta carta. A primeira ele tentou fazer as correções, não foi suficiente, ele escreveu a segunda, que é a que consta aqui como primeira. Fez a visita, porque a segunda carta, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, não teve o efeito esperado. Ele faz a visita, ele é hostilizado lá e volta. E quando ele volta, ele escreve essa terceira carta, que é a carta severa. Quando ele envia essa carta e tem toda essa situação, ele, na verdade, fica ali esperando, porque Tito foi enviado lá para ter notícias da igreja depois dessa carta. E ele já começa a escrever uma quarta carta. E essa quarta carta, irmãos, era uma carta, a gente pode ter, como a gente pode perceber aqui nesses 7 capítulos, primeiros capítulos, que é uma carta de reconciliação. Paulo pesou muito a mão, né, na terceira carta, mas aí depois que ele teve as notícias de Tito, ele resolveu escrever a quarta carta. Então ele está narrando tudo até o momento que ele encontra com Tito. Amém? Irmãos, aí pergunta por que nós não temos acesso à primeira e à terceira carta então? Né? Por que não está na escritura? Porque se perdeu? Sim, irmão, porque se perdeu. Mas principalmente porque não era vontade do Senhor que essas 2 cartas extras, né, estivessem aqui. Eu, na minha consciência, no meu coração, eu sinto que era algo tão específico para aquela igreja
Era algo tão direcionado para aquela igreja que aprove o Senhor que elas não constassem aqui. Amém? Então, o que interessa para nós? Os ensinamentos que constam nas cartas aos Coríntios, que Deus quis que estivessem aqui, que para nós são a primeira e a segunda carta aos Coríntios, que na verdade, na contagem total, são a segunda e a quarta. Então, irmãos, ele mandou essa terceira carta, ficou apreensivo de como ela seria recebida, né? Ficou aflito, pesaroso. Ele ficou, inclusive, com dificuldades de continuar servindo ali na região da Macedônia, irmãos, por conta dessa angústia. Amém? E ele ficou ali esse tempo ali na Macedônia, aguardando encontrar com Tito. E aí, quando ele encontra com Tito, voltando de Corinto, Tito traz ótimas notícias. Tito surpreende, assim. Paulo, no fundo, a gente vai ver nesse capítulo 7 que ele tinha uma esperança de que acontecesse isso que aconteceu. Mas ele ficou com medo de pesar a mão, irmãos. E isso acontece com muitos pastores, isso acontece com muitos líderes. Às vezes precisa trazer uma firmeza tão grande ali para as ovelhas, para entender, para buscar um senso de realidade, que muitas vezes se fica apreensivo se a mão pesou demais. Mas, irmãos, quando eu tenho para mim que quando nós nos dedicamos a fazer a vontade plena do Senhor, o Espírito Santo nos guia até nesse momento, nas palavras, porque nós temos a nossa alma, nós temos o nosso jeito de ser, de falar. Muitas vezes a gente causa pelo jeito de falar nós somos também recebidos, né? Mas nesse momento que Paulo estava escrevendo essa carta, eu tenho para mim que ele foi plenamente guiado pelo Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que essa carta foi um instrumento na vida dos coríntios ali naquele tempo daquela igreja, um instrumento de redenção também, irmãos, de conserto. De um modo geral, a igreja havia se arrependido. Essas são as notícias que Tito traz. Que a igreja havia se arrependido, que havia disciplinado essas lideranças de oposição contra Paulo. E que eles haviam, nesse momento que estiveram com Tito, declarado o seu amor a Paulo. Entende? Declarado que estavam com saudades, porque nessa visita que Paulo fez, antes de escrever essa terceira carta, não foi um tempo agradável, não foi um tempo de recepção, de acolhimento. Então, os irmãos, né, que foram chamados a essa lucidez, falaram, nossa, mas a gente está com saudade de gastar aquele tempo que a gente tinha com Paulo, do tempo que ele esteve com nós aqui na fundação da igreja. Então, eles declaram tudo isso ali para Tito, e Tito traz essas notícias para Paulo. Alguns falsos apóstolos permaneciam por lá, mas a igreja estava contrita e buscando se realinhar aos ensinamentos de Paulo e à vontade de Deus. Paulo, então, aliviado, resolve escrever a quarta carta, que é essa carta que nós estamos estudando, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que está nas nossas escrituras, a fim de defender seu ministério perante esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, diante das acusações que eles faziam, irmãos, de que ele não era um apóstolo segundo a vontade de Deus, que ele não era um apóstolo de Cristo. E também ele escreve essa carta para buscar essa reconciliação, né, essa coisa boa que ele tinha com essa igreja, e para expressar a gratidão que ele tem pela recepção lúcida e amorosa dessa carta severa. Ele aproveita também para preparar a igreja para levantar uma oferta para os judeus pobres lá de Jerusalém, ali da Palestina, da região da Palestina, que nós vamos ver nos capítulos 8 e 9. E também para fazer firmes colocações a respeito da influência dos falsos mestres na igreja de Corinto. Então, essas firmes colocações que ele vai fazer a respeito dessa influência desses falsos mestres, nós vamos ver nos capítulos de 10 a 13. Amém? Aqui no capítulo 7, Paulo fala da sua alegria de quando se encontrou com Tito, e ele lhe falou do bom acolhimento à carta por parte dos coríntios. Então, foi um tempo de alegria ali, de consolo. Vamos então aqui seguindo versículo a versículo. Aleluia. Eu vou do versículo 2 até o 7. Então eu vou ler mais uma vez, irmãos, do versículo 2 ao 7, capítulo 7. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, nenhuma pessoa prejudicamos, de ninguém jamais nos aproveitamos. Não digo isso para de alguma forma vos condenar, pois já afirmei que estáis em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. A minha confiança em vós é grande e muito me orgulho por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso, pelo contrário. Em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós.
Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que alegrei-me ainda mais. Aleluia. Nos versículos 2 ao 4 aqui, irmãos, Paulo continua o apelo que nós vimos ali no capítulo 6, que ele tinha feito ali até o versículo 13, falando do amor fraternal que ele tinha por eles, da questão que ele pediu ali que os corações dos coríntios se abrissem para ele, sabe? Porque ele tinha muito amor por aquela igreja, então ele faz aquele parênteses ali do versículo 14 até o versículo 18 para falar sobre a questão do jugo desigual, mas logo aqui na parte do versículo 2, ele volta a falar, ele volta a fazer esse apelo para que os coríntios abrissem os seus corações para ele e para os discípulos. E aí ele argumenta aqui no versículo 2, que a ninguém eles tratavam com injustiça, que eles nunca prejudicaram ninguém e que eles nunca exploraram ninguém. De alguma forma, irmãos, eles estavam fazendo referência ali àqueles falsos apóstolos. Amém? Porque eles estavam sendo injustos com Paulo, com o ministério de Paulo. Eles estavam prejudicando ali toda aquela igreja com aqueles falsos ensinamentos e eles estavam em muitas situações ali, se tinha notícia de que eles estavam usando ali o que eles estavam levando para tirar dinheiro do povo. Então ele fala mesmo, olha, abram os corações de vocês a nós, porque nosso amor é tão puro, tão sincero. Nós nunca prejudicamos vocês, nós nunca fomos injustos com vocês, nós nunca exploramos vocês, em tudo nós somos tão sinceros e tão amorosos com vocês. E aí no versículo 3, ele fala, olha, eu não estou falando isso para condenar vocês, eu não estou falando isso para trazer qualquer pesar. Ele faz uma ressalva, que ele não estava dando argumentos, esses argumentos acima, querendo levar a condenação aos coríntios, entendeu? De que eles eram ingratos. Não. Paulo se esforça para persuadir em amor os membros da igreja de Corinto. Aí aqui no versículo 4, ele diz assim: a minha confiança em vós é grande e muito me orgulho por vossa causa. Sinto grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Quando Paulo escreveu esse versículo, ele já tinha as notícias de Tito. Por isso que ele fala que ele tem orgulho, que ele estava cheio de júbilo, transbordante ali de júbilo, irmãos, porque ele já tinha tido essas notícias de Tito. Então, ele fala assim, abram os corações de vocês, eu estou tão feliz pelas notícias que eu tive, sabe? Olha que tudo que a gente faz, tudo que a gente fez foi querendo a alegria, o sucesso de vocês, na caminhada de vocês. E aí ele fala assim no versículo 5 ao versículo 7. Pois nem quando chegamos a Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Paulo estava passando por perseguições e tribulações, servindo ali na Macedônia, irmãos. Nós não temos muitos detalhes a respeito desse momento de Paulo, mas a gente sabe que o ministério de Paulo não foi fácil. Então, além da angústia que ele estava sentindo por ter notícias, né, esperando por notícias a respeito dessa terceira carta, ele estava ali passando por questões complexas ali na região da Macedônia, por tribulações ali com os demais discípulos. Mas a chegada de Tito com as boas notícias de Corinto estavam sendo um alento nesse momento da caminhada de Paulo. Na verdade, Paulo recebeu a chegada de Tito como um consolo vindo da parte de Deus, irmãos. Ele trouxe paz, trouxe uma sensação de alívio ao coração dele. Além disso, a própria recepção de acolhida que os irmãos de Corinto deram a Tito foram para Paulo motivo de muita alegria do Senhor, foi um bálsamo. Paulo tinha muito amor por aquela igreja, sem nenhuma sombra de dúvidas, irmãos, amor fraternal e zelo. Amém? Então a gente vê aqui esse primeiro momento ele ainda chamando os coríntios a essa acolhida, né, pedindo para abrir os corações, dizendo, olha como a gente ama vocês, olha como a gente nunca tentou prejudicar vocês. E apesar de tudo que a gente está passando aqui, eu estou muito feliz pelas notícias que eu recebi de Tito, tenho me orgulhado de vocês, e assim, eu fico feliz porque ele me relatou que vocês estão com saudade, que vocês ficaram entristecidos porque eu me entristeci, que vocês se preocupam comigo, que vocês têm amor por mim também. Então, assim, para Paulo, essa chegada de Tito foi um renovo, irmãos. Foi assim, como se fosse sabe, um ânimo extra que chegou.
que é o que eu falei para os irmãos, ele no fundo, acho que ele já esperava que a igreja recebesse assim a carta, mas Tito chegar com essas notícias, eles estão preocupados com você, eles estão chateados pelo que aconteceu, eles já disciplinaram lá o cara que estava lá ali, essas lideranças que estavam causando essa rebelião, estão preocupados com como você está se sentindo, disseram que estão com saudades. Então, irmãos, isso tudo foi realmente um grande ânimo na caminhada de Paulo naquele momento, aleluia. E aí a gente vem aqui, do versículo 8 ao 16, Paulo falando sobre essa questão de que ele ficou preocupado de como viria a reação da igreja de Corinto, mas ao mesmo tempo ele falando que é Deus quem consola o abatido, que é Deus quem muitas vezes nos confronta com algum tipo de tristeza para que a gente possa despertar para o que está acontecendo, sabe? Para que a gente possa nos arrependermos dos nossos pecados, olhar situações, ver onde que nós estamos errando, amém? Então diz assim no versículo 8, pois nem quando chegamos, perdão irmãos, versículo 8, porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, de fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Paulo, por um tempo, ficou incerto a respeito de que efeito aquela carta teria sobre os coríntios, por conta da dureza que ele teve que usar para exortá-los. Com as notícias de Tito, ele compreendeu que havia acertado naquilo que havia escrito. Era o que a igreja de Corinto precisava naquele momento. Amém? Versículo 9. Agora, no entanto, me alegro não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. Então, irmãos, aqui a alegria de Paulo não é porque eles ficaram tristes com a carta, né? Não é por isso, irmãos. A alegria de Paulo é porque a tristeza que eles sentiram foi usada por Deus para arrependimento, que era o que os coríntios precisavam, já que haviam se rebelado contra Paulo, mesmo ele sendo um apóstolo de Jesus, que se dedicava a eles arduamente. Aquela carta levou uma convicção de pecado à igreja de Corinto, ou seja, ela foi instrumento de Deus, irmãos. Aleluia! Sobre aqueles crentes, causando o benefício da reconciliação com Deus ao invés de danos. Então, aquela carta, ele não levou prejuízo, apesar deles terem se entristecido, não foi uma tristeza que causasse dano à igreja, muito pelo contrário. Foi uma igreja que os aproximou de Deus e da sua vontade. Aleluia! A correção pode trazer danos ou benefícios de acordo com o modo e a medida que é aplicada. O excesso pode trazer remorso e o remorso pode levar à amargura, irmãos. Mas a medida correta pode sim causar arrependimento e esse arrependimento levar a uma conversão, a uma mudança de direção. Amém? Uma mudança de atitude. Então, são duas coisas aqui. É o tipo de tristeza que foi causada naqueles corações. Foi a liberdade que eles deram ao Espírito Santo de Deus para falar aos corações na medida que eles leram aquela carta e entenderam as correções. E de fazer as escolhas, que eles podiam escolher se rebelar de vez. Mas não, irmãos, eles permitiram que aquela carta fosse um instrumento de Deus. Que eles pudessem estar convictos de que eles estavam errados, de que eles estavam pecando. Aleluia. E nos chama a atenção também, irmãos, porque nós precisamos sempre corrigir em amor. Amém? Mesmo quando formos mais firmes, precisa ficar explícito o amor que a gente sente por aqueles a quem estamos tentando trazer uma lucidez, uma convicção, a sermos instrumentos de correção, de convicção de pecado na vida dos irmãos. Amém? Quantas vezes a gente percebe que tem um irmão que está caminhando fora daquilo que a gente gostaria que fosse, porque não é a vontade de Deus, e às vezes a gente aponta, irmãos. Ao invés de ajudar, a gente vai lá e aponta. Comenta com um, comenta com outro, olha o que fulano fez, olha o que fulano passou, olha fulano, justo fulano. Irmãos, não é para isso que o Senhor nos chama. Deus não, a Bíblia diz, né? Deus nos fala que nós devemos odiar o pecado, mas que nós devemos amar o pecador. Andar em amor com essas pessoas que estão agindo da forma
de uma forma equivocada, segundo a doutrina cristã. Então, é isso que Paulo faz. E aí, qual que é essa medida? É por isso, irmãos, porque dependendo de como a coisa chega, a correção chega, o coração se fecha e o Senhor não encontra espaço para trazer algumas convicções de necessidade de mudança. E quando não é aplicada da forma correta, a correção pode trazer, sim, amargura, remorso, revolta e uma situação de ira diante de Deus, de afastamento diante de Deus. Amém? Então, que o Senhor nos instrua, nos ensine essas coisas, porque elas são muito preciosas. E aí, no versículo 10, Paulo vai estar falando sobre a tristeza de Deus e a tristeza do mundo. Vamos lá? Aleluia. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Arrependimento para a salvação não traz pesar, traz sim a salvação de uma mudança de pecado que escraviza. Quando fala aqui de salvação, irmãos, arrependimento que conduz à salvação, é salvação daquela situação que está vivendo, porque às vezes a pessoa entra numa situação de pecado e aí aquela situação de pecado puxa outra, puxa outra, puxa outra. Então, quando ele está falando aqui de salvação, ele está falando de salvação de uma situação específica. Amém? Então, quando ele fala aqui, o arrependimento que conduz à salvação, não é daquele arrependimento de quando nós recebemos a Jesus. Mas não, são de atitudes equivocadas que podem nos separar de Deus, que entristecem o coração de Deus e que se a gente se corrige ali, se arrepende e muda de direção, irmãos, nós voltamos ali reconciliados com Deus. Amém? Aleluia. A tristeza do mundo produz morte. O que está querendo dizer? É que quando a correção é aplicada da maneira correta e não é bem recebida, ela pode causar revolta, ao invés de reconciliação. Então, tem duas situações. Quando você faz uma correção e ela não é do jeito correto, aquele coração se fecha e Deus não tem oportunidade ali por meio do Espírito Santo de atuar. Mas tem também, irmãos, porque nós somos seres humanos, nós temos a nossa alma, temos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Pode ser que o irmão venha falar em amor conosco, venha nos corrigir acerca de algo, ou um irmão, ou uma liderança, ou os nossos pastores. E aí, quando aquilo ali, o orgulho fala mais alto, irmãos, o coração se fecha. E Deus está tentando ali falar e nos ensinar, e se o coração se fecha, não há muito o que fazer, porque Deus nos respeita. Então, é muito importante que a tristeza que nós sentimos quando nós somos corrigidos, quando nós somos confrontados, de acordo com a palavra de Deus, que nós tenhamos a humildade de receber a correção, para que essa correção nos leve a uma situação de mudança, de conversão, de arrependimento. Amém? A tristeza do mundo, vou ler de novo. Quando produz morte é quando ela não é bem recebida. Quando você não se reconcilia. Amém? A justiça própria, irmãos, não traz paz com Deus. Ou seja, pode produzir a morte. Quando você fica ali arraigado naquele eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, eu tô assim. É isso que, irmãos, esse tipo de comportamento, quando nós somos corrigidos, não nos causa uma situação de reconciliação com o Senhor. Amém? Então, isso serve para que nós possamos ajudar nossos irmãos exortando da forma correta, mas serve também para quando nós somos exortados. Eu falei isso no capítulo passado. Nós precisamos aprender a receber a correção em amor. Não se defendendo como se você estivesse confrontando a pessoa que está à sua frente. Na verdade, irmãos, quando a gente está errando, dentro daquilo que é doutrina, que o Senhor espera de nós, nós estamos confrontando o nosso Deus, nosso Pai. Amém? Você está dizendo, não concordo com o Senhor, não. O Senhor que está errado, eu que estou certa. Então, que o Senhor nos traga essa reflexão, nos traga um coração humilde, um coração submisso, de acordo com as nossas lideranças, de acordo com os nossos pastores, porque no momento em que nós precisamos ser corrigidos, irmãos, é amor de Deus sobre as nossas vidas, porque só quem ama disciplina. Amém? Aleluia. Eu vou ler aqui, irmãos, uma observação que tem aqui na minha Bíblia, no rodapé, que eu achei muito pertinente a respeito desse versículo 10. A palavra original grega, metanoi, significa arrependimento, mas no sentido de uma convicção prática em relação à mudança de atitude ou caminho. Decisão necessária para a conversão e salvação de qualquer pessoa.
A tristeza conforme o Senhor refere-se ao sincero e profundo sentimento, a uma conclusão de que se pecou. Aleluia! Contra a vontade explícita de Deus. E por isso, estar condenado à separação eterna de Deus. Se eu pequei, se eu tenho essa consciência de que eu pequei e de que eu posso estar separado de Deus, irmãos, esse sim é o momento dessa conversão, desse sincero arrependimento. Amém? Então, na hora que chega essa consciência é seguida de arrependimento, de confissão, de mudança. E essa mudança é que possibilita a salvação, a reconciliação. Por outro lado, a tristeza do mundo é um tipo de depressão e frustração egoísta, motivada por consequências dolorosas de atitudes pecaminosas praticadas e não por um arrependimento onde Deus é o centro. Amém? Glórias a Deus. Versículo 11. Pois veja o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Que dedicação, mas igualmente que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Em todos os aspectos provastes estar inocentes nessa questão. Irmãos, esse versículo 11 é a prova de que eles se arrependeram, de que eles entenderam que erraram e que se arrependeram. Esses itens aqui, ó, a dedicação, a defesa própria, a indignação, o temor, a saudade, a preocupação, o anseio por ver a justiça, irmãos, é o que mostra que eles foram contristados. Que o coração ali, sabe, deles estava contrito em relação àquilo que eles viveram, que eles passaram, que aconteceu com Paulo e com o proceder deles, e que eles estavam ali buscando uma mudança de direção. Traz esse versículo 11 evidências de que os coríntios haviam se arrependido do que eles haviam feito a Paulo. Havia grupo de oposição a Paulo no meio da igreja, mas a carta severa trouxe despertamento e a grande maioria parece ter se posicionado a favor e em defesa de Paulo. Aleluia. Versículo 12. Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa daquele que praticou o mal, nem por causa daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vos fosse possível perceber a si mesmos como sois dedicados fraternalmente a vós. Paulo explica que a terceira carta não foi escrita por causa de um ou outro que estava perseguindo, e nem porque ele estava se sentindo prejudicado ou ofendido. Ele escreveu a carta para que eles pudessem demonstrar diante de Deus que tinham um amor fraternal por Paulo e pelos demais discípulos. Irmãos, então, olha que forte isso. Paulo, quando ele escreve esse versículo 12 aqui, ele está dizendo, olha, eu escrevi a vocês porque eu fiquei tão assustado com tudo que aconteceu, porque eu tenho certeza que Deus se entristeceu. Porque eu estou aqui de coração aberto, sincera, abrindo meu coração, como eu já disse para vocês. Estamos aqui tentando trazer um caminhão, um proceder que vão levar vocês à salvação, que vão fazer com que vocês cheguem naquele dia lá como eleitos. E eu realmente escrevi essa carta para que vocês tivessem a oportunidade de olhar a situação, se voltarem para Deus e dizer, Senhor, o Senhor é tão bom para nós nos mandando Paulo, nos mandando esses discípulos. O Senhor é tão bom para nós tentando nos ensinar a caminhar certo nessa terra, nessa vida, para que a gente consiga alcançar a vida eterna. O Senhor tem tanta bondade e misericórdia por nós. Nós nos arrependemos diante do Senhor do que fizemos a Paulo e aos discípulos. Nós nos arrependemos do nosso proceder incorreto. Então, Paulo está dizendo, eu escrevi a carta para que vocês tivessem essa oportunidade de mostrar ao Senhor que vocês nos amam como irmãos. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus, porque é muita sabedoria da parte de Paulo. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Versículos 13 a 15. Por todas essas manifestações de afeto, fomos revigorados. Além do ânimo que recebemos, alegramos-nos muito mais ao contemplar a alegria de Tito, porquanto sua alma semelhantemente foi contemplada com o encorajamento que recebeu de todos vós. Pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós e não fui decepcionado por vós, mas como tudo que vos afirmamos era verdade, assim também o orgulho que manifestamos a Tito se provou verdadeiro. E o carinho dele para convosco é ainda mais intenso ao recordar da obediência de todos vós e de como recebestes com temor e tremor.
Fala aqui da alegria de Paulo com a chegada de Tito, com as notícias recebidas. Fala da sua alegria, de como Tito havia sido recebido por aquela igreja, de como ele também havia se alegrado com o despertamento que a carta havia causado neles. E com essa obediência, com esse temor e com esse tremor. É o que eu falei, é como se Paulo dissesse, você vai ver, Tito. É assim, passa a impressão assim, de que Tito falou, Paulo, olha como essa igreja tá, Paulo. Essa igreja tá em rebelião. Você, que é o apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus, você foi quase tocar de lá para fora. Como é que eles vão me receber? E Paulo fala, não, irmão, foi um momento só. Eles não estavam ali, entendendo o que estava acontecendo. Mas com essa carta eles vão voltar. Ali é o centro, eles vão entender, vão tirar essas escamas dos olhos. Vocês vão ver, você vai ver o quanto que essa igreja é uma igreja bacana, o quanto que esses irmãos agem também conosco fraternalmente. E aí, a impressão que a gente tem é que Tito foi ressabiado, com ressalvas. E aí quando ele volta, é por isso que ele volta deslumbrado, assim, ele volta feliz, ele volta alegre, ele volta ali, Paulo deixa o Paulo orgulhoso, mas ao mesmo tempo fala aqui que esse carinho mexeu com Tito. Amém? Então ele fala, Tito, eu te falei que essa igreja te receber bem, rapaz. Era só um momento ali, eram aqueles líderes ali em rebelião que estavam mudando ali a forma deles enxergarem a coisa, mas eles vão receber essa carta, eles vão cair em si, eles vão te dar boas notícias, e foi o que aconteceu. Aleluia, aleluia. Versículo 16. Alegro-me por poder depositar plena confiança em vós. Irmãos, ele defendeu essa igreja, mesmo depois do que ele passou, para Tito. Tito, vai lá, Tito, você vai ver. Eles vão estar diferentes. Não, Tito, vai lá. É uma igreja bacana, Tito. É um pessoal que eles confessaram a Jesus, eles receberam a Jesus, eles só estão ali meio perdidos e faz parte. Eles estão crescendo ainda, eles não chegaram lá ainda ao pleno conhecimento de Cristo. Eles estão crescendo. Confia, vai. E aí ele fala, olha como eu me alegro em poder depositar minha confiança em vocês, como eu me alegro de poder defender vocês e ter esse retorno. Aleluia, aleluia. Tito foi surpreendido com a resposta da igreja à terceira carta, e Paulo deixa claro que eles trataram Tito como ele esperava que fosse. Amém? Ele confiava naqueles irmãos. Irmãos, ele sempre esperava o melhor daquela igreja. E olha, quando a gente está ensinando, quando a gente está corrigindo, quando a gente está levando a palavra do Senhor, nós precisamos ter as melhores expectativas, irmãos. Nós precisamos estar sempre certos de que nós somos instrumentos. De quem opera com poder é o Senhor. Nós somos instrumentos desse poder de Deus na vida das pessoas. Quem ajuda na mudança de direção, quem auxilia ali na correção, quem auxilia no novo proceder, irmãos, é o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Nós somos instrumentos só. Então, na medida que a gente se coloca no serviço, nosso coração está sincero, está ali em amor. Se o Senhor encontrar oportunidade, irmãos, vai haver transformação, vai haver libertação, vai haver cura. Nós precisamos crer que quando Deus, por meio de Jesus, falou, vai. Nós precisamos ter a certeza de que esse poder operou por meio de Paulo e continua operando por meio de nós. Amém? O que eu queria deixar de mensagem para os irmãos no dia de hoje, nesse estudo de hoje, é que muitas vezes, irmãos, a gente se sente entristecido porque a gente pecou, porque a gente errou. E muitas vezes essa consciência chega de arrependimento mesmo. Né? Já aconteceu comigo, já aconteceu com muitos dos irmãos que estão assistindo. Então, que a gente sempre compreenda, que a gente consiga fazer essas leituras. Essa tristeza que me foi causada por uma disciplina, por uma correção, ela me trouxe contrição. Essa contrição me levou ao arrependimento e eu me reconciliei com Deus, ou não? Eu estou presa naquilo que eu acho que é certo, é o irmão que está me corrigindo, não é Deus, o pastor está pegando no meu pé. Porque, irmãos, nós precisamos fazer essas leituras. E às vezes não é uma liderança não, às vezes é alguém que caminha conosco, irmãos, que está tentando nos mostrar um caminho certo de caminhar. Porque nós estamos caminhando juntos, irmãos, e nós vamos ajudando uns aos outros. Eu já cresci em umas coisas, tem outras que eu não cresci. Tem coisas que eu já me transformei, tem coisas que vão levar anos ainda, porque, né, a nossa mente, ela passa por um processo de transformação. Então, que nós estejamos sempre, irmãos, entregues à vontade do Senhor.
que nós estejamos sempre disponíveis para que o Espírito Santo de Deus nos mostre os nossos pecados, os nossos erros, onde precisamos melhorar, onde precisamos crescer, para que possamos também, não só apenas ser instrumentos de Deus na vida das pessoas, mas que o nosso agir, o nosso caminhar seja esse instrumento também. Amém? Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por mais este dia, te agradecemos por mais essa oportunidade desse estudo, Pai. Continua falando aos nossos corações, continua falando aos nossos espíritos, Pai. Continua nos ajudando na transformação das nossas mentes, Pai. Eu sei que depende de nós, mas ajuda no Espírito Santo de Deus. Porque na medida que essa mente é transformada, é que nós possamos compreender qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então ajuda-nos, porque é após essa transformação que nós estamos aptos ali a entender como funcionar no corpo de Cristo. Pai, obrigada. Obrigada por esse tempo que o Senhor tem estado conosco nos ensinando. Obrigada pela oportunidade de termos essa transmissão online, para que os irmãos que não puderem estar agora nesse momento conosco possam vir em outros momentos, porque nós sabemos que quando nós separamos tempos para o Senhor, o Espírito Santo está ali conosco, nos ensinando. Agradeço, Pai, pela oportunidade, agradeço pela vida dos meus irmãos. Peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor atenda ali as necessidades do coração de cada um. E eu peço, Pai, que todos tenhamos uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite de ministração do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, abençoa o nosso caminhar e ajuda-nos a sermos transformados. Assim eu oro, grato pela oportunidade, Pai, e concordando com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Fiquem em paz.